Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eduarda e hoje eu queria então recomendar pra vocês um mangá e um anime, porém eu vou focar mais no mangá, que se chama então Kengan Ashura. Kengan Ashura foi um mangá que recebeu recentemente uma adaptação da Netflix, tem 12 episódios disponíveis, uma segunda parte acho que já está confirmada, vai chegar em algum momento do ano que vem, se eu não estou enganada. É um anime que me chamou a atenção porque a temática dele são artes marciais. Apesar da computação gráfica, eu fui assistir. E eu fiquei muito contente com o que eu vi. Eu achei a história muito legal, achei os personagens muito legais. A computação gráfica não foi exatamente ruim, assim. Não foi tão ruim quanto eu estava esperando, na verdade. Então eu pensei, vou ler o anime porque eu achei as lutas muito boas, as coreografias muito boas. E deve ter algum mérito do mangá nisso. Então fui eu lá catar o mangá e eu simplesmente adorei o mangá. É um mangá que, meu Deus, eu simplesmente adorei e por isso que eu tô aqui pra fazer vídeo pra vocês, pra recomendar quem gosta dessa temática, assim como eu. Então esse vídeo vai ser mais uma recomendação do mangá do que do anime, porque tem algumas diferenças entre as obras, mas é só pra vocês saberem que primeiro eu tive contato com o anime e depois eu fui atrás do mangá. Kengan Ashura vai contar a história de uma competição que se chama Kengan Ashura, e nós vamos acompanhar o personagem principal, o Tokutaoma, nessa competição. Porém, a diferença é que nesse campeonato, nesse torneio, você luta representando uma empresa e as empresas estão lá lutando por poder, dinheiro, status, reconhecimento, etc. E é algo de extremo alto nível, então são só empresas multimilionárias que participam. E nós vamos acompanhar então o protagonista, o Oma, juntamente com o Yamashita, que seria então o seu representante legal nessa competição. Na verdade, o Oma que representa o Yamashita e não o contrário. O diferencial dessa edição em que o Oma está participando é que quem vencer a competição Kengan Ashura vai então ocupar a cadeira de presidente da associação Kengan, que é o posto máximo dentro dessa organização. Então vocês podem esperar, além de lutas muito boas, algumas trapaças fora dos ringues também, porque você vai acabar envolvendo a política das empresas. É basicamente isso que acontece. Você tem esse protagonista, o Oma, que é um personagem muito misterioso, você não sabe quantos anos ele tem, você não sabe de onde é que ele veio, você não sabe o que tá motivando ele. Você vai descobrindo isso ao longo do mangá. E você vai ter então meio que contrapondo o Oma, que é uma figura, digamos, enorme, bestial, que é essa brutalidade física. Você vai ter o Yamashita, que é um senhor, já deve ter lá os seus 50 e poucos anos. É pequeno, ele é magrinho, ele não é forte fisicamente falando, mas ele é muito inteligente, tem um talento para administrar negócios, mas não é algo totalmente desenvolvido. Então no início da história ele é muito medroso, ele tem muito receio de fazer as coisas, é algo que ele vai desenvolvendo ao longo da narrativa. E você vai ter esses dois personagens que vão ser muito importantes um pro outro, ao mesmo tempo que são completamente opostos. Bom, quanto ao enredo de Kengan Ashura, é uma história aparentemente simples. Porém, os autores, eles tomaram certas decisões que deixaram a história muito bacana. É um torneio, é um campeonato, e você tem o protagonista querendo vencer, mas os autores tomam certas liberdades de subverter certos clichês e que acabaram me agradando bastante. Eles primeiro tomaram a decisão de mostrar todas as lutas do torneio. Todas. No meio dessas lutas também escolheram contar um pouco da arte marcial que o participante X está usando e que o participante Y está usando. E isso poderia ter dado tão errado se não fosse bem feito, mas tão errado, o mangá poderia ficar um lixo, poderia ficar muito chato. Acho que eles acertaram ao fazer isso. Primeiro, as lutas são rápidas. E segundo, a mecânica das lutas no mangá é muito bem feita, ou seja, os desenhos são muito bem feitos. Eles não fizeram, tipo, a Deus dará, não tem poderes. Obviamente tem seus exageros, mas a essência é ser humano com uma técnica de arte marcial. E eles se propõem a explicar essa técnica. Em primeira luta, você vai ter o Imai Cosmo, que é um amorzinho, ele é muito fofo. E ele é um lutador profissional de jiu-jitsu. E você conhece um pouco da história dele. E você conhece também um pouco da história do jiu-jitsu, tipo as técnicas, como é que funciona a física da arte marcial. E é muito bem feito, e você fica, nossa, caraca, então é isso que vai acontecer quando ele der tal golpe. Não é só uma luta, tem informação no meio. Que tem informação! Então, é uma coisa muito legal que poderia ter dado muito errado, porque imagina, são muitas lutas, mas é muito rápido. E no meio dessas lutas você ainda vai ter a história acontecendo fora do ringue de lutas. Cara, poderia ter dado muito errado isso, se não fosse bem feito, mas acho que os autores fizeram muito bem.
Eles fizeram uma coisa dinâmica, eles não deixam o leitor ficar entediado. Além dessa decisão, eles também escolheram vários outros pontos da narrativa, que eu não posso dizer quais são, porque a maioria é spoiler, mas você pode ter certeza que você vai se surpreender com algumas coisas que eles escolheram. Então eles fogem de vários clichês comuns em animes de luta, em shonens, principalmente shonens com campeonato de luta. A maior parte das vezes você não vai adivinhar quem vai ganhar a luta. E não fica uma coisa forçada. Digamos que eles fazem questão de mostrar que o lutador X perdeu para o lutador Y porque o lutador X era menos habilidoso na arte marcial que ele se propôs a aprender. Não porque uma arte marcial é melhor que a outra. O que me leva à questão dos personagens e da mecânica das lutas. Vou falar rapidamente das lutas. E os autores eles fizeram questão de estudar o movimento de cada golpe. Então, quando um personagem dá um soco de tal jeito, você tem que observar o movimento do quadril, o movimento dos pés, o movimento da mão. Então, os autores fazem questão de desenhar o personagem na posição da sua arte marcial. E aí, quando ele der o soco, você tem plena noção do movimento que o punho dele faz. Tiveram esse cuidado de desenhar no mangá correspondente à realidade. Uma coisa que ficou muito bacana. Tem toda a mecânica do golpe, tem toda uma estratégia. Obviamente que tem os seus roteirismos, mas não é uma coisa que incomode, não é uma coisa que fica escrachada. Então eu acho que as lutas são o ponto alto desse mangá. E agora sobre os personagens. Os autores, eles criaram vários personagens muito carismáticos, mas muito carismáticos mesmo. O próprio Oma demorou um pouquinho pra me conquistar na questão do carisma, mas ele é carismático. E ele apresenta uma evolução de personagem bastante considerável do início ao final do mangá. Eu achei, caraca, muito legal. E a Mashita também é um personagem que apresenta um desenvolvimento de personagem muito, muito interessante. Os outros personagens, os outros lutadores, é muito difícil você não se importar com eles. No início da história, o Oma, ele vai ser representante de uma empresa, da empresa Nogi, que é do Sr. Nogi, né, mas ele é substituído por um outro lutador, que eu preciso ler o nome porque eu já esqueci, é o Hatsumi Sen, que é um personagem muito legal. Não é porque ele substituiu o Oma que ele é um personagem ruim, chato. Os autores constroem ele para que ele seja um alívio cômico, mas depois que você conhece um pouco da história dele, depois que você vê ele lutar, você fica, uou, é bom, o cara é bom. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque ele foi um personagem que eu adorei acompanhar. Esse cuidado, essa construção de personagem secundário foi muito interessante, porque você torce pra eles além de torcer pro protagonista. Isso se você gosta do protagonista, não é mesmo? Vários personagens secundários, eu estava realmente torcendo por eles durante o torneio, mesmo sabendo que apenas um personagem poderia ganhar o torneio. Cara, isso foi muito importante, porque o Tokutaoma, ele aparece pouco durante as lutas. Realmente os autores focam em outros personagens nesses momentos. Então é importante que esses personagens que estão sendo mostrados sejam interessantes para o público. A relação entre o Oma e o seu antagonista, que seria o Kiryu Setsuna, é muito interessante, digamos assim. Tem a ver com o passado dos dois, e então você fica uau quando você descobre as coisas. É um pouco tenso, é uma relação que migra do bizarro para o trágico, passando pelo humorístico. Não sei muito bem definir, mas eu achei ela bem legal, assim. É claro que nem tudo são flores, eu preciso falar pra vocês algumas coisas negativas que eu observei lendo o mangá. E uma das principais coisas que me chamou a atenção é que claramente os autores, no início da história, eles tinham uma ideia de mangá. E com o passar do tempo, possivelmente por conta da popularidade da história, ou porque eles mudaram de ideia em relação a várias coisas, eles modificaram e algumas coisas meio que se perderam no caminho. Por exemplo, você vai ter a relação do Yamashita com seus dois filhos, que é uma coisa que meio que é resolvida lá pela segunda metade do mangá, só que claramente seria algo que precisaria de mais desenvolvimento, é uma coisa que é resolvida muito rápido. No início do mangá você vai ter uma sugestão de romance entre o Oma e a Kaede, que é a secretária do Sr. Yamashita. Claramente foi totalmente esquecida no final. Pra mim não é necessário haver romance numa história pra essa história ser boa, mas foi uma coisa que claramente ficou no meio do caminho, assim, que o autor fez no início e depois pensou, eu vou fingir que nunca aconteceu. O final, ele é aberto.
E é uma coisa que pode afastar as pessoas. Eu não sabia que o final era aberto até, obviamente, eu terminar o mangá. Mas, o que eu posso dizer pra você? Eu recomendo que você leia o mangá porque ele é realmente muito bom, as lutas são maravilhosas. E o final fechado, o final aberto, você pode simplesmente ignorar. Vamos dizer que a história principal, ela foi encerrada de uma forma boa, de uma forma realmente fechada. Então se você sabe o final da história principal, não tem por que você se questionar sobre, o que vai acontecer depois. É basicamente isso que eu posso recomendar pra você. Eu estou lendo a sequência de Kengan Ashura, que se chama Kengan Omega, e eu estou gostando, foi algo que me surpreendeu positivamente. Enredo, personagens e a arte do mangá está incrível. Inclusive essa é uma coisa que eu não comentei, a arte de Kengan Ashura, porque assim, ela é absurda o quanto o autor evoluiu nisso. No início era uma coisa mais redondinha, era uma coisa mais fofinha em certos aspectos. Os músculos dos personagens não eram tão definidos quanto eles são no final do anime, é uma coisa meio absurda. Você claramente vê a evolução da arte muito rápido. Meio que no início parece mais rascunho e depois você vê que agora tá se tornando uma coisa mais constante. É isso, assim, você pode ler Kengan Ashura e simplesmente não se preocupar com o final aberto, eu garanto pra você, não vai fazer diferença, porque o arco principal foi fechado. Enfim, se você gosta de artes marciais, acho que Kengan Ashura é uma boa pedida pra você, porque realmente, caraca, é muito bom. A história e as lutas são maravilhosas. Uma coisa que eu não mencionei é que o Oma, ele não tem idade definida no mangá, mas no anime ele tem 28 anos, e só o fato dele não ser um adolescente já me agrada bastante. Cansei de ver adolescente em torneio brigando com adultos, brigando com pessoas claramente mais experientes, vencendo de uma maneira super roteirística, claramente roteirística. Foi um respiro, digamos assim, o personagem principal ser um adulto, um homem adulto. Eu teria ido atrás do mangá se o protagonista de Kengan Ashura fosse um adolescente. Fica de recomendação pra você que gosta de artes marciais. Assista o anime também, porque ele tá legalzinho, assim, o CGI não incomoda tanto. Por favor, comente aqui embaixo se você ficou interessado em Kengan Ashura, se eu conseguir te convencer, se eu conseguir criar um monstrinho da curiosidade em você, pra você buscar Kengan Ashura pra ler. Ou pelo menos assistir o anime, quem sabe. Você pode deixar também outras recomendações de mangás sobre artes marciais. E foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.